Fala, gente, tudo bem? Nós vamos começar aqui a descobrir sobre quem é Jesus e na medida que você descobre quem Jesus é, você descobre mais sobre quem você é, porque nós somos filhos de Deus em Jesus. Então, quem é Jesus? Quando você descobre, quando você tem essa revelação, quando você tem o entendimento espiritual, revelação é só isso, entendimento espiritual de quem é Jesus, você entra por um caminho de identidade, de descobrir quem você realmente é. Tudo bem? Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Antes de começar, eu quero aqui dar uma instrução que é super importante. Você precisa abrir, eu vou deixar aqui para vocês na descrição, você precisa baixar e deixar sempre aberto esse aplicativo da Bíblia, YouVersion. Eu vou deixar aqui qual aplicativo que é. Tem uma parte lá que é várias versões da Bíblia. A gente vai usar aqui mais a ARC, NVI, NVT. Quem é Jesus? Mateus capítulo 3. Então, você não vai apenas hoje descobrir quem é Jesus. Você vai começar a descobrir mais sobre quem você é. Nós somos pequenos cristos. Cristão quer dizer um pequeno Cristo. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E em Jesus nós fomos restaurados na nossa identidade. E depois de você ter a revelação da sua identidade, essa que é a aula de hoje, você tem que se preparar, porque a sua convicção vai ser testada. E nós vamos falar de realeza, que nós somos realeza, você não precisa mais ter mentalidade de pobreza, isso aí não te pertence, você não precisa mais achar que, você é menos ou que você é mais do que alguém. Você precisa estar convicto na individualidade que Deus chamou para ser. Isso aí é depois que nós vamos falar. Mas você precisa ter a convicção agora de quem é Jesus. Porque quando você descobre quem é Jesus, você começa a descobrir mais sobre quem você é. Tá? Eu não vou falar além do que deve falar, porque o Espírito Santo vai trazer a revelação, a convicção, o entendimento espiritual da sua identidade. Vamos lá então. Mateus capítulo 3, versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água e naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Tem uma versão que fala: Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então qual que é o contexto aqui? É o batismo de Jesus. Jesus vem da Galileia, passa pelo Jordão, e João Batista, lá no versículo 14 está falando que João Batista, ele nem queria batizar Jesus. João Batista até fala: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E no versículo 15 Jesus responde: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Quando a gente falar de compreendendo o Evangelho, eu vou falar mais da justiça de Deus. Mas por que Jesus tem que ser batizado por João Batista? Ele tem que cumprir toda a justiça, porque nós somos conectados de novo, nós podemos ter acesso agora à presença de Deus, porque Jesus se fez pecado por nós. Jesus não tem pecado, mas ele se fez pecado por nós. Então ele tinha que cumprir toda a justiça terrena para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Então nós somos declarados justos diante de Deus quando estamos em Cristo Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, sua identidade é transformada. Tá bom, mas o que é importante nessa aula? Então uma voz dos céus disse: Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então nesse momento a identidade que Jesus desce e vai para o Jordão é o lugar mais baixo. Então, isso aqui já nos fala uma coisa. Quando nós descemos para o Jordão, você tem que entender qual que é o seu Jordão. O Jordão do orgulho, o Jordão do ego, ou de coisas que você sabe que está te impedindo de receber a revelação da sua identidade. Muita gente pode, você precisa entender isso aqui, Muita gente pode falar assim: eu sou filho de Deus. Mas isso não é realmente uma verdade na vida da pessoa quando ela não está convicta. Por quê? Quando você entende que você é filho de Deus, não é só um entendimento natural. É o seu espírito que muda, é a sua identidade que é trocada. Você sai de um lugar de acusação, você sai de um lugar de apenas uma mentalidade natural e começa a entender: não, peraí, o Deus que fez os céus e a terra, o rei de toda a criação, ele está dizendo que eu sou filho dele. Então eu sou realeza e eu tenho uma herança, que é nossas próximas aulas. Então isso vai afetar e vai mudar a maneira que você vive. Você vai começar a honrar as outras pessoas, vai olhar as pessoas diferentes.
Você não vai conseguir, por exemplo, ficar criticando outras pessoas. Você não vai conseguir ter essa mentalidade mais da sua velha natureza. Deus vai começar a trocar. Não vai ser de uma vez só, mas Deus vai começar a trocar essa mentalidade antiga e colocar uma mentalidade nova. Romanos 8, você precisa ler se você já quer aprofundar nisso. Então, a identidade de Jesus aqui no Jordão é revelada. Ele é um filho amado em quem eu tenho prazer. Uma voz dos céus diz. A própria voz de Deus dizendo. E aqui você precisa entender. Você veio para Jesus e pode ficar tranquilo. Vai ter muita acusação. Uma coisa é a sua identidade geral. Todos somos filhos de Deus. Então você tem que ter essa revelação. Sou filho de Deus, amado em Cristo Jesus. Agora, tem uma identidade específica. A identidade específica tem a ver com o seu chamado. Sua identidade geral tem a ver com o seu propósito. Seu propósito é o quê? O porquê você está aqui. Você está aqui para adorar a Deus de todas as formas que você, através de tudo que você é e tudo que você faz, você foi chamado para ser adorador, para adorar a Deus, sua identidade geral. Agora tem a sua identidade específica, que é o que você, é a unção que vem sobre você, é o seu chamado, é o que você foi chamado para fazer para os outros. Seu chamado é o que é específico de Deus na sua vida, o que Deus te chamou para ser ou para fazer. Por exemplo, se você tem um chamado para os 5 ministérios, apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres, então você tem um chamado de fazer algo para as outras pessoas. Agora, talvez você não tenha chamado para os 5 ministérios, mas você tem um chamado de ser através de dons espirituais, através de generosidade, através do ministério de misericórdia, do ministério de serviços, que aí eu estou falando de 1 Coríntios 12 e Romanos 12, que fala dos dons espirituais e dons também naturais que Deus nos dá para servir outras pessoas. Então, propósito geral é quem você é, sou filho de Deus. Propósito específico é o que eu fui chamado para fazer para os outros. Entende? Então, existe essa diferença. Agora, quando você recebe a revelação, eu sou um filho de Deus, e o que você vai ter que fazer? Quando vem a ansiedade, por exemplo, você tem que falar, pai, obrigado por ser teu filho. E esse lugar de identidade, se você é filho de Deus, ele cuida de você. Se você, sendo mal, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Deus que está no céu, ele dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe o pedirem. Eu declaro que você está sendo cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo. Começa a pedir agora, Pai, me enche do teu Espírito. Se o Pai da terra sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. No capítulo 3, então, a identidade de Jesus é revelada. Filho amado de Deus em quem eu tenho prazer. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A identidade de Jesus é revelada. No capítulo 4, o tentador se aproximou dele e disse, se és mesmo o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nosso ponto aqui. No capítulo 3, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador se aproximou dele e disse, se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformem em pães. Se és o Filho de Deus. Quem Deus falou que ele era? Deus falou, não, Jesus é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí depois, o próprio Deus te leva às vezes para lugar de ser tentado. Ah, você é crente agora? Ah, não, eu sei o que você fez. Você não é assim não, eu conheço você. Você fez aquele pecado, você já fez isso, você já fez aquilo, você é assim. Então isso está tudo certo, não é contra as pessoas que nós estamos lutando. Nossa batalha não é contra a carne ou sangue. Nossa batalha é espiritual. Deus às vezes vai permitir situações onde a sua identidade é testada. Eu estava orando com uma pessoa, a mensagem que eu ia pregar à noite era Mateus 3 e 4. E tudo que eu estava pensando em pregar, o diabo manifestou na pessoa e começou a me atacar, querendo dizer que eu não era nada daquilo. Só que aí foi muito sério, porque à noite Deus me usou com ainda mais poder, ainda mais autoridade. Eu fiquei convicto na minha identidade. Eu sentia uma tentação muito forte, uma batalha espiritual. Então, é exatamente isso. Sua identidade é revelada. E existem novos níveis de revelação, novos níveis de unção, patentes espirituais existem, tá? Você não pode confundir. A graça é para todos somos iguais diante de Deus, mas existem patentes espirituais, unções de Deus para você cumprir o seu chamado. Isso existe. Quem fala que não existe é porque nós estamos precisando
buscar mais na palavra, que venha uma unção que é dentro de nós e uma sobre nós, que é um poder, uma capacitação para você cumprir o seu chamado. Nós podemos entrar mais nisso quando a gente entrar em outras aulas. Agora, a identidade de Jesus é revelada, capítulo 3 de Mateus, você precisa entender isso. E depois vem a tentação. Só que Jesus se preparou. Então, aqui, qual que é o que eu vou falar com você hoje? A tarefa, importantíssima. Você precisa tirar pelo menos um dia de jejum por semana. Você precisa estar em oração, em adoração e buscar o prazer nisso. Fala, Deus, me ajuda a ter prazer em orar, jejuar, adorar e meditar na palavra. Então, eu quero dar uma tarefa aqui para vocês. Não é tarefa, é uma coisa que vai transformar a sua vida. Pelo menos uma vez por semana tem que ter jejum, tá? Então, pelo menos uma vez por semana tem que jejuar. Se você tem um problema de saúde, vê uma forma de jejum que você pode fazer. Pode ser que você não faça o jejum de comida, mas de outra coisa. Mas tem que ter jejum uma vez por semana. Que você está entrando numa nova temporada da sua vida e a sua identidade vai ser testada. Vai ter gente falando, cara, você não é isso não. Ah, para, já sei o que você fez. E vai sempre te levar para o seu passado. Quando o diabo percebe que ele não pode atrapalhar seu futuro, que você está em Jesus e tudo que Deus quer na sua vida vai acontecer, não tem problema. Pode ter inveja, pode ter o que for, não tem quem atrapalhe o plano de Deus. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a atacar a sua identidade. Você não é nada disso não. Isso é normal. Quando eu recebi essa palavra em 2017, eu vi que cada vez que Deus me dava um novo nível de autoridade, de ousadia, de unção, sempre tem um momento de ataque contra a minha identidade. Agora, se você não tem a visão espiritual, você vai achar que é contra as pessoas, você vai ficar com raiva das pessoas, vai se privar da graça de Deus. Não é sobre as pessoas. É sobre o mundo espiritual. E Deus permite essas coisas para criar mais convicção na sua vida. Quando Deus falou, você é meu filho amado, você está perdoado, você já está justificado, já perdoei seus pecados, está tudo resolvido. Aí o diabo vem e fala, se você é mesmo filho de Deus... Não, peraí, para com essa conversa. Se Deus já falou que eu sou filho dele, já era, ninguém muda mais isso. Então, Deus está criando convicção agora. Pai, eu peço que o Senhor agora libere convicção de que eles são teus filhos. E que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra principados e potestades no mundo espiritual. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor já nos deu vitória contra toda a batalha espiritual. Nós já somos vitoriosos em Ti, Jesus. Obrigado pelo Seu amor por nós. Agora, na verdade, tem mais uma escritura importantíssima aqui. Colossenses capítulo 1. Quem é Jesus? Em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Quem? Jesus. E nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, e aqui está falando, Ele é, quem é Jesus? Ninguém nunca viu Deus. Deus é Espírito. Ninguém nunca viu Deus. Agora, a plenitude de Deus, ela pode ser vista em Jesus, porque Ele é a imagem visível do Deus invisível. Deus é Espírito. Ninguém nunca viu Deus. Deus é Espírito. Então, quem é Jesus? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ah, por favor. Você foi chamado para ser como Jesus nessa terra. E talvez você não vai ter tudo que Jesus tinha, todos os dons, todos os ministérios que só Ele tinha. Mas você vai fazer obras até maiores com o que Ele depositou na sua vida. Ah, isso aqui não é retórica, não. Isso aqui é uma palavra para gerar algo dentro de você. Para gerar uma sede por viver mais de Deus na sua vida. Comece a expandir a sua visão, porque Deus está falando, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E tudo aquilo que você foi chamado a ser e a fazer precisa estar fundamentado nesse lugar de revelação. Jesus
Ele conquistou para mim a minha reconexão com Deus. Agora eu sou reconciliado e Ele me deu autoridade para fazer as coisas que Ele fez e fazer coisas ainda maiores. Pai, obrigado pelo seu amor. Pai, eu peço que o Senhor venha agora com espírito de sabedoria, espírito de revelação. Peço que o Senhor venha iluminar agora os olhos do entendimento. Os olhos do seu entendimento agora estão sendo abertos. Você está abrindo os olhos do seu coração, os olhos do seu interior, do seu espírito. Estão sendo abertos agora e o Espírito Santo está trazendo a revelação. Ele está fazendo você compreender espiritualmente tudo aquilo que você está recebendo aqui. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Aumente suas expectativas, porque Deus vai fazer ainda mais do que você está esperando.